Então, vamos lá. Eu vou começar a falar para vocês um pouquinho sobre o aparelho reprodutor masculino. Só deixa eu abrir para mim aqui, para mim continuar. Então tá. Então, ó, começa aqui, né? Então aqui você tem o testículo, aqui onde está o verdinho aqui, né? E aqui está sendo produzido o espermatozoide, ok? Isso só vai acontecer quando? Quando o homem atingir a adolescência. Então aqui vai ser produzido o hormônio chamado testosterona no homem e também aqui vai ser produzido os espermatozoides. Tranquilo? À medida que nós produzimos os espermatozoides aqui, o homem, eles vão sendo acumulados nessa partezinha de cima aqui, ó, tá? Chamado epidídimo. O epidídimo é como se fosse uma bolsinha que tem ali que recolhe os espermatozoides que o homem vai ejacular. Então aí, veja, vai sendo acumulado. Ah, mas ele não usou, professor, o homem não teve relações sexuais. Então o que acontece? Esses espermatozoides que tem aqui vão ser reabsorvidos. Eles são absorvidos. No caso, você sempre vai ter espermatozoides novos dentro dessa bolsa. Mas aí o homem teve relações e ele ejaculou. Então o que acontece? Todos os 20 milhões de espermatozoides que estavam aqui são empurrados por esse tubo, né? Esse tubinho vai subir, tá vendo? É o canal deferente, ele vai vir aqui, ó, estão acompanhando, ó, saiu daqui, veio para cá, vai para cá, e agora aqui ele vai descer, né? Então ele desce, vai passar por trás da bexiga, tá? Vai passar aqui pela vesícula seminal, vai chegar aqui, ó, por essa glândula que vocês estão vendo aqui, ó, maior. Essa aqui é a próstata, que o pessoal fala, né? Do câncer de próstata do homem, é essa glândula que tem aqui. Ela vai jogar algum material em cima dos espermatozoides, assim como a vesícula seminal. Aí ele entra nesse tubinho aqui e sai. Qual que é a função da próstata aqui? A próstata, ela vai jogar uma certa quantidade de alimento, né? Vai produzir essa substância, uma substância nutritiva que vai dar cor ao esperma. Quando o espermatozoide é produzido aqui, ele é incolor. Quando ele sai da bolsa, entra nesse canalzinho, e quando ele passa pela próstata, ele recebe uma substância nutritiva, que é uma célula para ela não morrer, e ele fica branco, né? Até aqui ele era transparente, agora aqui ele fica branquinho, né? E aí ele sai aqui, tá? Esse é o aparelho reprodutor masculino internamente. Aqui vocês estão vendo o pênis, né? Que é o órgão sexual do homem. Veja que ele é todo cheio de cavernas, aonde o afluxo sanguíneo vai ser jogado para cá, deixando ele, né, na posição de trabalho. Veja que não tem ossinho aqui, que nem os de cachorro, né? Cachorro tem ossinho, ser humano não tem, né? É só um tecido esponjoso que vai recolher sangue aqui, né, deixando ele na posição dele poder trabalhar. Ok? Então, veja, não tem grandes segredos o aparelho reprodutor masculino, né? Como a gente vê aqui. Os testículos, você sabe que são um par, né? O homem tem 2 testículos. E por que, professor, que o testículo é posto numa bolsa chamada bolsa escrotal, né? Para fora do corpo? Por que o testículo não está dentro do corpo do homem? Porque, na verdade, para produzir espermatozoides, o testículo tem que estar um pouquinho abaixo da temperatura do nosso corpo, ou seja, dos 37 graus. Então ele tem que estar um pouquinho abaixo, ele não pode estar na temperatura de 37 graus. Se os testículos estiverem dentro do corpo do homem, para a produção de espermatozoide. Ele tem que ficar nessa bolsa. Tanto que essa bolsa aqui, chamada bolsa escrotal, uma bolsa de pele, ela é capaz de se distender e se contrair. Por isso que tem aquela brincadeira, no frio, né? Não sei o que aconteceu, porque daí essa bolsa, ela aproxima os testículos do corpo do homem, para ficar mais quentinho. No verão, ele afasta os testículos, né? Para deixar eles mais pro lado de fora, né? Mais longe, digo, do corpo. Por isso é que eles estão nessas bolsinhas, nessa bolsa escrotal aqui. O que não acontece com a parte feminina, né? Com a parte feminina isso não acontece, não tem esse problema no aparelho reprodutor feminino. Ele pode ficar na temperatura normal ali, sem interna do corpo da mulher, sem maiores consequências, né? Tranquilo? Então, veja, essa seria a bolsa escrotal. O epidídimo, como eu falei para vocês, veja, agora nesse desenho aqui, vocês têm um corte, ó, no testículo, tá? Então, o testículo está aqui, ó, essa partezinha aqui, ó, é o testículo, ó, né?
E essa partezinha aqui de cima é o epidídimo que eu tinha falado para vocês. Então, veja, os espermatozoides, eles estão sendo produzidos aqui naquelas células muito parecidas com as células que a mulher tem dentro do ovário, lá quando eu falei para vocês que ela estava dentro da barriga da mãe, né? As células primordiais, o homem também tem. Só que essas células primordiais só vão formar os espermatozoides quando ele entrar na adolescência. Aqui tem uns nominhos que vocês não precisam saber agora, tá? Que é espermatogônia, espermatócito. Lembra que eu falei para vocês dos ovócitos primários? O homem também tem os ócitos, só que não é ovócito, é espermatócito primário, que são aquelas células que vão passar para a secundária e depois vão se transformar em espermatozoide. Mas no homem isso está acontecendo a toda hora, a todo minuto, né? Então está se formando espermatozoide. Só adiantando, isso aqui a gente vai ter uma aula só para isso, mas só para vocês verem, ó, né? De todas essas células aqui, ó, todas elas vão formar espermatozoide. Cada célula forma 4 espermatozoides, enquanto que de cada célula da mulher forma um óvulo. Então, de cada célula da mulher que amadurece, forma um óvulo. De cada célula, né, do homem, formam-se 4 espermatozoides lá embaixo. Por isso, o número absurdo, né, de 20 milhões em cada ejaculação de espermatozoides que o homem produz, né? Aqui está a formação dele, ó, né? Mas também, só para ilustrar vocês, ó, forma-se um espermatozoidezinho lá no final, tá? Esse espermatozoide é formado por uma cabeça, que a gente chama, né? Ele tem aqui atrás um pescoço cheio de mitocôndria, que vai dar energia para esse flagelo. Então, são as mitocôndrias que fazem o espermatozoide se locomover. Então, as mitocôndrias estão aqui. O interessante é que quando ele fecunda o óvulo, só essa partezinha ali, ó, dele penetra no óvulo. Só essa partezinha aqui. Todo o resto aqui, ó, fica de fora. Então, as mitocôndrias não entram, elas ficam do lado de fora do óvulo. Então, toda a mitocôndria que você tem no teu corpo, toda, né, você herdou da mãe e não do pai. Todos nós temos mitocôndria herdado da mãe, tá? Porque essa partezinha aqui fica para o lado de fora. Então, a gente não herda mitocôndrias do pai, a gente herda as mitocôndrias que tem no óvulo. Então, todos temos mitocôndria da mãe, tá? E quando vocês tiverem os seus filhos vão ter as mitocôndrias das meninas e não dos meninos, tá? Tranquilo? Vamos ver o que mais. Bom, aqui eu já tinha mostrado, né? Ele voltou aqui, não sei por que cargas d'água. Só mostrando aqui como é que é os canaizinhos, né? Esses canais são os canais seminíferos, que a gente chama. Canais seminíferos, é aqui dentro desses canaizinhos que estão sendo produzidos os espermatozoides. Lógico, eles estão todos enroladinhos ali, né? Mas eles estão sendo produzidos aqui. Lembra que alguém me perguntou, professor, mas dói quando você bate, né? Um chute pode, com força, pode deixar o homem infértil? Pode. Se você alterar ou magoar aqui, né? Machucar de uma forma irreversível os tubos seminíferos, eles não vão produzir mais espermatozoide, né? Então, por isso existem doenças, inclusive, que a pessoa tem febre, e a febre acaba, né, muito alta, para as proteínas aqui, desnatura, transforma as proteínas, e o homem fica infértil, certo? Então, aqui é tudo desenho só mostrando para vocês o que acontece, ou entrando em detalhes, né, o que acontece em cada uma delas, tá? O órgão sexual masculino, ele, vamos ver se aparece aqui, ó, ele tá, ó, a bexiga está aqui do homem, ó, ele tem aqueles 2 canais, ó, os 2 testículos estão aqui, e os canaizinhos estão saindo, ó, passando por trás da bexiga, passando, ó, a próstata aqui, ó, essa é a próstata, ó, passando pela próstata e entrando nesse canalzinho. Então, o que você tem aqui? Ó, a próstata jogando aquele material nutritivo. Quando o homem tem câncer de próstata, ou quando ele tem uma certa idade que a próstata aumenta de tamanho, não necessariamente precisa ser câncer, veja que quando ela incha, ela estreita esse canalzinho aqui, né? Ela aperta o canal, que é o canal da saída da urina. Por isso que muitos homens, quando tem, né, uma hiperplasia, que a gente chama, né, um aumento do tamanho dessa glândula, o xixi passa apertado, demora para fazer xixi, né, sai pouquinho, né, porque esse canal aqui está estreitado. Às vezes ele incha tanto que ele chega a fechar o canal. Aí a pessoa tem que ir no médico, né?
obrigado a ir no hospital, porque a urina não sai, a urina começa a fazer pressão aqui, ela quer sair, imagina a bexiga aumentando de tamanho aqui, fazendo pressão para o xixi sair, mas ele não consegue sair porque está fechado aqui, né? Daí quando chega no hospital, eles põem um caninho, né, um catéter aqui, e esse catéter vai entrando, e abre o caminho. Quando abre o caminho, a urina sai, né? Mas aí é um catéterzinho, aí a pessoa tem que fazer isso lá no hospital. Se eu corto, né, o pênis masculino, eu vou ver essa estrutura dentro, tá? Então você vai ver aqui uma artéria principal, né, que leva sangue, e em volta um tecido que vai absorver o sangue, né, vai espalhar o sangue por dentro desses tecidos cavernosos, fazendo com que o pênis aumente de tamanho. Aqui na frente do pênis você tem a glande, que é o órgão excitatório do homem. A parte mais sensível, né, do órgão sexual é essa partezinha aqui. E ela é recoberta por uma pelinha, né? Quer ver? Ó, vou mostrar para vocês aqui, tá? Quando o pênis não está funcionando, ele tem essa pelinha aqui, ó. Essa pelinha é o prepúcio, tá? O prepúcio, ele protege a ponta do pênis. Quando o homem está com o pênis, né, no caso da posição ereta, né, essa pelinha ela é puxada para trás. E aqui nós temos duas coisas que aparecem no vestibular. Por exemplo, circuncisão. A palavra circuncisão é uma cirurgia, né, que algumas religiões fazem. Jesus era circuncisado porque era judeu. Os judeus, quando a criança é pequenininha, o rabino corta essa pelinha. Isso é chamada circuncisão. É lá na época do deserto, então, para evitar que sujeira se acumulasse entre a glande e o pênis, né, ele corta um pedacinho da pele, né, e o judeu fica com a glande exposta. Por isso, na época da Segunda Guerra Mundial, não adianta você dizer que não era judeu. Ah, se eu fosse naquela época, eu ia dizer que eu não era judeu, e daí eu não ia para a Câmara de Gás. Não, se você fosse homem, tá ferrado. Os caras mandavam você abaixar as calças, né? E se você tivesse sido circuncisado, eles sabiam que você era judeu, não tinha como fugir, tá? Então, isso aqui é religioso lá da época antiga, em que se protegia contra a sujeira que ficava entre a glande e o prepúcio. Existem crianças que nascem com essa pelezinha aqui muito estreita. Então, quando o pênis fica em estado de ereção, a pelinha não volta para trás. Ela é muito estreitinha e acaba machucando. Então, daí tem que ir no médico e ele remove esse prepúcio como se fosse uma circuncisão, né? Só que aí a gente tem o quê? Um outro nome. Como é que é o nome? Que quando você faz lá a retirada aqui, vamos ver quem é que fez essa operação. Não, mas quem que cortou, né, ou quem já ouviu falar, né, é a fimose. A fimose é quando isso aqui... São perguntas, gente, que aparecem no vestibular, tá? Aparece lá qual que é a diferença de fimose para circuncisão. Circuncisão é mais religiosa, né? Normalmente ele corta a pele envolvendo toda a glande e expõe aquela partezinha da glande do pênis. E no caso da fimose é porque há um estreitamento aqui, daí o médico só corta aquela partezinha estreita, né, para que a pele seja repuxada para trás. É a pelinha que defende, né, a parte masculina do órgão sexual. Como eu falei para vocês, o órgão sexual não tem muito segredo, né? Ele é mais simples, tem os dois testículos, tem aquelas glândulas. Ah, professor, você pulou uma glândula ali, é mesmo, né? Eu não falei para vocês da vesícula seminal. A vesícula seminal, ela também, ó, é uma outra glândula que tem aqui, tá? E que ela também vai, junto com a próstata, né, dar elementos nutritivos para que o espermatozoide consiga sobreviver até ele chegar no óvulo. Aqui, ó, nós temos uma glândulazinha chamada glândula bulbo-uretral, tá vendo? Ó, bem aqui atrás. Essa glândulazinha bulbo-uretral que vocês estão vendo aqui, é ela que lubrifica o canal de saída. Quando os espermatozoides chegam aqui, para que eles não morram por causa da acidez da urina, que pode ter ficado aqui dentro do tubo, né, desse tubinho aqui, essa glândula bulbo-uretral, ela lubrifica o canalzinho com um óleozinho transparente. Esse óleozinho é um óleo que vai lubrificar o canal, porque o espermatozoide ele vai sair aqui com muita pressão. Então, ao lubrificar o caninho aqui, né, essa partezinha aqui que você tem, tá, da saída do espermatozoide, né,
ele é lubrificando, facilita a saída que você tem aqui. Então aqui vai sair, muitas vezes antes do homem ejacular, ele já está saindo algumas gotinhas de óleo, né? Como se fosse uma gotinha de água muito fininha, tá? Bem transparente, bem oleosa, que é para lubrificar, é essa glândulazinha que você tem aqui, bulbo uretral. Mas aqui é só o funcionamento, né, do órgão sexual masculino. Por quê? Porque o único hormônio que ele produz é a testosterona aqui nos testículos, que vão ser responsáveis por manter as características sexuais secundárias no homem. Até mais, tchau, tchau. Fui!